Você ouve agora audiolivro Os Exilados da Capela, por Edgar Armon. Apresentação: o conhecimento da pré-história ressente-se de documentação, não só por sua antiguidade, como pelas destruições feitas do pouco que, atravessando séculos, chegou às gerações posteriores. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que reuniu mais de 700 mil volumes sobre o passado da civilização, foi destruída, parte pelos romanos de César em 47 a.C. e pelos muçulmanos no século VII. Houve destruição na China em 240 a.C., em Roma no século III, no México, Peru e Espanha no século XVI, na Irlanda e no Egito no século XVIII. E não foram queimadas pelo clero de Barcelona, na Espanha, em nossos dias, em praça pública, as obras da codificação espírita recebida através de Allan Kardec? Pode-se dizer que as fogueiras e os saques representaram, na longa noite da Idade Média, portas que se fecharam fortemente para o conhecimento de tudo quanto ocorrera no passado da humanidade, sobretudo na pré-história. Alguma coisa que se salvou dessas destruições na parte devida aos homens tem vindo agora à luz do sol, como aconteceu em 1947 com os documentos chamados do Mar Morto. Este trabalho de levantamento do passado está recebendo agora um forte impulso por parte de devotados investigadores, na forma de publicações literário-científicas, animadas de um interesse que não se esgota. Este livro, editado pela primeira vez em 1951, filia-se a esse setor de publicações, conquanto se refira, na realidade, a assuntos espirituais e religiosos, imigrações de espíritos vindos de outros orbes, afundamento de continentes lendários e transferência de conhecimentos, ou melhor, de tradições espirituais do Ocidente para o Mediterrâneo há milênios. É um livro pioneiro na utilização didático-doutrinária desses conhecimentos, incluídos pelo autor nos programas da Escola de Aprendizes do Evangelho, da Iniciação Espírita, fundada em 1950, destinada a promover a culturação de todos aqueles que desejam realizar sua espiritualização na linha iniciática cristã, nos moldes estabelecidos pela doutrina dos Espíritos. Título: muitas vezes, em momentos de meditação, vieram-nos à mente interrogações referentes às permutas e migrações periódicas de populações entre os orbes e no que diz respeito à Terra, as ligações que, porventura, teria tido uma dessas imigrações, a dos habitantes da Capela, com a crença universal planetária do Messias, bem como com seu advento ocorrido na Palestina. A resposta a estas perguntas íntimas aqui está, em parte, contida segundo um dado ponto de vista. É o argumento central desta obra, escrita sem nenhuma pretensão subalterna, mas unicamente para satisfazer o desejo tão natural de quem investiga a verdade, de auxiliar a tarefa daqueles que se esforçaram no mesmo sentido. Não há aqui que tenha valor em si mesmo, quanto à autoria do trabalho, salvo o esforço de coligir e comentar, de forma, aliás, muito pouco ortodoxa, dados espaços e complementares, existentes aqui e ali, para com eles erigir esta síntese espiritual da evolução do homem planetário. O autor. Capítulo 1. A constelação do Cocheiro. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente,
da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A caminho da luz, Emmanuel, capítulo 3. A constelação do Cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui a Capela, de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior que o nosso Sol, e se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós, à vista desarmada. Dista da Terra cerca de 45 anos-luz, distância esta que em quilômetros se representa pelo número de 4.257, seguido de 11 zeros. Na abóboda celeste Capela está situada no hemisfério boreal, limitada pelas constelações da Girafa, Perseu e Lince. E quanto ao zodíaco, sua posição é entre Gêmeos e Touro. Conhecida desde a mais remota antiguidade, Capela é uma estrela gasosa. Segundo afirma o célebre astrônomo e físico inglês Arthur Stanley Eddington, 1882 a 1944, e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. Sua cor é amarela, o que demonstra ser um sol em plena juventude, e como um sol, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. Capítulo 2. As Revelações Espíritas. A doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, às sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que como uma imensa fonte, escachoa e turbilhona no eterno transformismo, que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isso, em verdade, pode ser também encontrado, de forma mais ou menos clara ou velada, nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando, no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre de verdades. Tudo tem sido revelado gradativamente, em partes pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado de tempos a tempos ao nosso orbe, para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo, revelações essas que se dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida, quando aqui desceu, pela última vez, neste mundo de misérias e maldades, para redimi-lo. Sobre os que habitavam a terra de sombra e de morte, resplandeceu uma luz. Por outro lado, a ciência materialista, estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas, de seu ponto de vista, para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos espíritos do plano invisível, que vieram tornar realidade no momento preciso as promessas do Paracleto, é que, então, a revelação se alargou com clareza e detalhes, à medida que nossos espíritos, tardos ainda e imperfeitos, têm sido capazes de comportá-la. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericordiosa promessa do Cristo de nos orientar e esclarecer, quando disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis,
porque eu vivo, e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas, e vos guiará em toda a verdade. Sim, não nos deixaria órfãos, e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdades de caráter geral que nos tem sido trazido, principalmente após o advento da terceira revelação pela mediunidade, e sobretudo nos terrenos da moral e das revelações espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor, mais transcendente, dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido por detrás da cortina do ainda é cedo, e somente com o tempo e com a ascensão na escada evolutiva, poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando de algum tempo a esta parte em auxiliar a humanidade nesse sentido, levantando discretamente, com o auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, para que o homem deste fim de ciclo realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro no mundo renovado do terceiro milênio, que tão rapidamente se aproxima. Assim sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída, em seus primórdios, por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ancedendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Homens, vamos dizer, autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro, a que já nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas para aqui transferidos em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram um elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social, e deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes, que então se tornaram das tribos humanas primitivas, foram eles, os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Capítulo 3. Os três ciclos. Para melhor metodização do estudo que vamos fazer deste tão singular e interessante assunto, julgamos aconselhável dividir a história da vida humana na Terra em três períodos ou ciclos que, muito embora diferentes das classificações oficiais, nem por isso, todavia, representam discordância em relação a elas. Adotamos uma divisão arbitrária, unicamente por conveniência didática, segundo um ponto de vista todo pessoal. É a seguinte: primeiro ciclo. Começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos dos seres dos três reinos inferiores e terminado as experimentações fundamentais para a criação do até hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram como espécime padrão, adequado às condições de vida no planeta, esta forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento que, aliás,
com ligeiras modificações, se reflete no sistema sideral de que fazemos parte, até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário. O ciclo prossegue com a evolução, no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe. Depois, com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos, na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindos da capela. Corrupção moral subsequente e expurgo da terra, com os cataclismos que a tradição espiritual registra. Segundo ciclo. Inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e terminava com a vinda do Messias Redentor. Terceiro ciclo. Começa no Gólgota, com o último ato de sacrifício do Divino Mestre e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse e confirmado pelos emissários da terceira revelação, época em que se iniciará na Terra um período de vida moral mais perfeito, para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos.